O senhor tem opiniões muito fortes sobre dois dogmas da esquerda, que são as cotas raciais e quilombolas, né? Eu queria que o senhor esclarecesse melhor isso. Augusto, nós somos o quê? O Brasil é o que nosso? Não é a nossa casa comum? A casa comum para brasileiros e estrangeiros. Um país que acolhe todo mundo e que os estrangeiros se sentem muito bem estando aqui, pelo menos aqueles que convivem comigo, não querem nem voltar. Se historicamente, né? Historicamente. Nossa, italiano, o Brasil tem mais nacionalidades representadas aqui que a ONU. Tá vendo? Porque os países que acabaram, você tem passaporte ainda daquele país. Então é a nossa casa comum. Eu vou com um olhar mais evangélico nessa resposta que eu quero dar para o senhor. Cotas, né? Para que dividir a nossa sociedade? Se nós somos cristãos, a nossa origem é cristã, o nosso alicerce, o nosso fundamento é cristão, por que agora grupos políticos querem dividir entre o branco, o preto e o índio? Se é essa miscigenação nossa que deu certo. Então, para que eu vou dividir agora, dizer que o negro precisa, porque, como ele diz, nós temos uma dívida histórica com os negros. Ele falou isso num debate desse. Temos uma dívida histórica com os negros. Que dívida histórica? Exatamente. Nós vivíamos, ali era uma outra época em que aconteceu algumas atrocidades, sim, naquela época, que foi planejado até pelo Império, que aquilo ali seria a Lei Áurea, como é que se fala? A abolição. A abolição da escravatura foi realizada pela Princesa Isabel, todos nós sabemos de história, e que havia um projeto, sim, não era só apenas abolir e deixar assim, Deus dará. Não era esse o projeto. Porque tanto Dom Pedro como a Princesa Isabel, eles eram abolicionistas. Eles defendiam a liberdade dos escravos. Eles não tinham nem escravos, eles tinham nas suas casas. Eram todos aforreados e estavam ali a serviço do imperador, mas eram homens livres. Então, o que acontece é que a gente sabe que houve, o que eu costumo dizer isso, o golpe militar, destrona o imperador, e todo o projeto que havia para a inclusão social dos negros não foi feito pela República. Né? Exatamente. Aquilo ali foi... Cabia à República. A República que tinha que fazer. Por quê? Se o Império não existia mais, se o Marechal Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant e mais um outro que eu não me lembro o nome, fizeram aquele golpe ali, articularam aquilo, tiraram o imperador do poder... Um ano e meio depois da abolição. Pois é. Não deu tempo. Como é que ia dar tempo de fazer alguma coisa? Se o Império não tinha mais o poder político, não existia mais, era um regime diferente. Tem toda a razão. Tanto que no Império foi feito o acordo para que viessem os estrangeiros. Já era uma maneira de... Exatamente. Havia mão de obra para as propriedades rurais. Sim. Com a vida dos estrangeiros. Iam acertar ali. Sim. Então, é muita história mal contada, viu? Mas com relação aos quilombolas também. Os quilombolas, eu trabalho numa ilha, ou trabalhava, né? Eu estou em processo de mudança, mas a paróquia está lá, um outro padre vai assumir, mas num lugar de quilombolas. E eu vou falar o que eu ouvia das pessoas de lá. É uma ilha com, acho que, 11 bairros, e apenas 4 desses bairros são considerados quilombolas. O restante não é considerado. Não são considerados. E as pessoas que moram neste bairro onde eu atuo, porque a ilha é um pouquinho grande, aqueles que conversam comigo, porque tem um problema na ilha. Tem um grupo de esquerda muito forte dentro da ilha. Só para esclarecer, quilombola seria também um direito de populações descendentes de escravos. Afrodescendentes, né? Direito à terra. Direito à terra e uma série de coisas. Tudo bem. Esses quilombolas ali vivem lá, nessa ilha, mas eles são manipulados. Isso é conversa deles mesmos que falam para mim. Eles são manipulados por as ditas lideranças de esquerdas locais. Né? Manipulados para votar em quem eles querem, e a gente sabe em quem é que eles querem. Né? Os direitos realmente não chegam o que deveria chegar. Então, eles mesmos falam, padre, eu não sei para quê. Não sei para que nos chamam de quilombolas se nós não saímos desta vida aqui que parece que estamos vivendo no século XVIII. Exatamente. Então, é preciso uma libertação dessa questão. Tem que haver a democratização do ensino mesmo. Exatamente. Todo mundo direitos iguais. Claro. O branco, o negro e o índio precisam ter direitos e deveres iguais.
Direitos e deveres, né? Porque tem muita gente que só quer os direitos. É. E os deveres?